E essa guerra que agora está sendo planejada também não vai resolver problema nenhum. Ela só vai criar novos problemas, com muitas outras dimensões muito mais profundas que vão traumatizar gerações inteiras e assim por diante. A Alemanha é o centro logístico da próxima guerra. E eles ainda se orgulham disso. Eu me lembro exatamente de quando, em 1949 ou 50, fomos visitar amigos em Bremen. Eu andava por ruas onde havia casas queimadas. Eu sentia o cheiro, tinha aquele cheiro de incêndio no nariz e só sabia que a guerra devia ser algo terrível. Os alemães estão dormindo rumo à ruína? Não, eles não estão dormindo rumo à ruína. Então, estão em coma profundo. Contra a corrente, sobre a pessoa. Olá, bem-vindos ao Contra a Corrente. Apresentamos posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. Depois de 3 dias, ele teria sido retirado da lista de abastecimento com seu comboio de bloqueio nuclear. Em 1973, o capitão Wolfgang Effenberger era responsável em Munique pelo planejamento operacional para uma emergência nuclear. Isso incluía a instalação de armadilhas de bloqueio nuclear, para que nenhum exército do Pacto de Varsóvia pudesse avançar pela Alemanha. Desde então, a pergunta sobre por que o mundo não encontra a paz o acompanha. Hoje ele é publicista, escreveu muitos livros, entre eles este aqui, O Livro Negro da União Europeia e da OTAN. Bem-vindo, Wolfgang Effenberger. Sim, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Estou ansioso pela entrevista com você, claro, sem dúvida. Dizem, na política, que precisamos voltar a estar preparados para a guerra. Isso está certo? Isso certamente não está certo. Diante dessas 2 guerras mundiais devastadoras, que deixaram tanto sofrimento e tanta dor, eu penso que há apenas uma obrigação para este país: tornar-se capaz de promover a paz. E esse também é o mandamento estabelecido na lei fundamental. Portanto, certamente, não é tornar-se apto para a guerra. O sofrimento e a destruição que então recairiam sobre esta população são inimagináveis. O único que percebeu isso foi, em 1951, o escritor e diretor de teatro Bertolt Brecht. Naquele ano, em meio à remilitarização, ele escreveu uma carta aos escritores, sobretudo, e aos artistas. E ele encontrou uma comparação interessante, uma imagem que, na minha opinião, continua absolutamente válida hoje. Ele escreveu: Cartago já foi um grande país. Depois da Primeira Guerra Púnica, ainda era poderosa. Depois da Segunda Guerra Púnica, ainda era habitável. E depois da Terceira, não era mais encontrada. Esse é um destino que ameaça a Alemanha, em caso extremo. É exatamente isso que espera a Alemanha. Por que então nossos políticos falam em capacidade para a guerra? O que os move? Eu não os entendo. Eu não entendo isso. Parece que eles se esqueceram completamente da história alemã, de 1914 até pelo menos 1945. E talvez porque também sejam da geração posterior. Eu também nasci depois da guerra, pessoalmente. Mas quando fui expulsa da minha terra, minha mãe estava grávida de mim, no 8º mês. Depois cresci no norte da Alemanha. E me lembro exatamente, quando fomos em 1949 ou 1950 visitar amigos em Bremen, eu andei por ruas onde havia casas queimadas. Eu senti o cheiro. Aquele cheiro de incêndio ficou no meu nariz. E eu só sabia que a guerra devia ser algo terrível. Bem, e isso a partir dos relatos. E depois, é claro, crescendo também no campo de refugiados. Só mulheres, crianças e idosos que não paravam de chorar. Isso ficou muito marcado na minha memória. E vai ficar para sempre. Por isso eu acho que temos que fazer tudo para impedir algo assim. E o que eu sei da história é que guerras nunca resolveram problemas. Nunca.
E essa guerra que agora está sendo planejada também não vai resolver problema nenhum. Ela só vai criar novos problemas com muitas outras dimensões, muito mais profundas, que vão traumatizar gerações inteiras e assim por diante. Por que, apesar disso, a guerra está sendo planejada? Eu não entendo. Preciso dizer isso com toda sinceridade. Existe um plano operacional Alemanha que é secreto. Você sabe o que tem lá dentro? Não, um pouco. O general de 3 estrelas, Bodemann, fica rodeando o assunto nos talk shows do Lanz e por aí vai, e se faz de muito misterioso. Mas, por outro lado, ele também fala do que o plano prevê como tarefas. Entre elas, a tarefa de que a Alemanha, como nação anfitriã, ou seja, a Alemanha é o centro logístico da próxima guerra. E eles ainda têm orgulho disso. O centro logístico da próxima guerra. E aqui, as tropas aliadas precisam ser recebidas na costa do Canal da Mancha ou do Mar do Norte, conduzidas pelo país e depois levadas até o flanco leste, como se diz eufemisticamente. E durante esse transporte, a Alemanha tem que arcar com tudo. Precisa garantir o abastecimento, em todos os aspectos, inclusive o atendimento médico. E se vierem centenas de milhares de soldados, há muita coisa envolvida. Eles precisam ser alimentados e assim por diante. Essa é uma das tarefas. E o general Bodemann também diz, a própria Bundeswehr, com suas cozinhas de campanha, já está na frente de combate. Nós temos. Isso significa, por exemplo, que nos hospitais, os civis feridos, as pessoas que sofreram um acidente ou tiveram um AVC, precisam ceder lugar e esperar quando os soldados feridos chegam. Isso é dito abertamente. Primeiro sobre o atendimento aqui. Afinal, ainda são soldados saudáveis. Enquanto chegam, em grande parte ainda estão saudáveis. A não ser que durante o deslocamento já ocorram ataques aéreos, o que é de se esperar. Então, já durante o deslocamento, no desembarque no canal ou no Mar do Norte, já haverá os primeiros feridos e mortos. Pode-se dizer que quem ainda é necessário como carne de canhão tem prioridade. É assim mesmo, exatamente. E Bodemann diz que os grupos médicos também estarão na linha de frente. A Bundeswehr não terá mais nada, e isso então será repassado a instituições civis, ou seja, à Cruz Vermelha, aos Johanniter, aos Malteser. E eu tenho que dizer, como é preciso ser ingênuo. Esses jovens que trabalham nessas áreas assistenciais, muitos deles também vêm do exterior. Eles vão dizer, eu não entro nessa. Aqui é simplesmente perigoso demais para mim, e eu nem sou soldado. Vou dar um jeito de sair deste país o mais rápido possível. E isso só se pode dizer quando nunca se esteve num hospital. E eu tive a sorte, 2 anos atrás, de ficar 11 dias no hospital, por causa de uma coisa cuja origem não se sabia. Mas durante 11 dias, pude estudar o nosso sistema hospitalar, e isso foi extremamente esclarecedor. Eu me dei muito bem com os jovens. Eles sempre perguntavam o que eu queria. E todos vinham, ou da região da Indonésia, da Tailândia, ou de algum outro lugar. Jovens muito queridos, simpáticos e inteligentes, com cerca de 25 anos. E eu perguntei a eles, o que vocês vão fazer se agora houver uma guerra? Eles me olharam com os olhos bem arregalados. Nós vamos voltar para casa bem depressa. O plano operacional Slowers Perry permanece as maiores forças do país para uma guerra que há por vir. E todos participam. Como você explica isso? Eu não entendo. Quer dizer, eu só consigo explicar. Não, eu consigo explicar. A propaganda, e esse é mais um campo amplo que poderia ocupar a manhã inteira, hoje em dia é extremamente sutil. E isso também entra no âmbito dessa forma de guerra, a Omniwar. Primeiro nós conhecemos pelo Tögel a guerra cognitiva. Jonas Tögel, pesquisador de propaganda da Universidade de Regensburg. E Omniwar significa que todas as áreas da vida são envolvidas em uma guerra.
Isso remonta a mais de 40 anos. Todo esse desenvolvimento, o transhumanismo e, digamos assim, a interferência na alma humana ou no cérebro, ou as interfaces entre ser humano e máquina e coisas do tipo. Tudo isso parte das Forças Armadas Americanas. E o almirante Owens era responsável por isso há 50 anos, eu diria. E Willie Wimmer também conversou com ele. E naquela época explicaram a Willie Wimmer no Pentágono que isso... Willie Wimmer, que foi secretário de Estado do governo federal sob Helmut Kohl. Exatamente. E ele também foi vice-presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, de 1993 a 2000. Os políticos dizem que precisamos estar preparados para uma guerra com a Rússia até 2029. Isso significa que temos mais 3 anos. Isso é realista? De onde vêm esses 3 anos? Eles são naturalmente totalmente fictícios, quer dizer, os 3 anos. Alguns também falam em 2030. Eu não sei quem inventou esses 3 anos. Mas é claro, se pensarmos, em 1936, a Wehrmacht tinha apenas 100 mil homens. Não havia serviço militar obrigatório. E 3 anos depois, um exército com 2,5 milhões de soldados muito bem treinados, com uma força aérea poderosa, como o mundo ainda não tinha visto, invade a Polônia. Então, não foram 3 anos. Seria possível sim, mas na situação atual, graças a Deus, isso não é possível. Não se vai conseguir criar essa prontidão para a guerra, porque a população ouviu muito dos avós, eu imagino, sobre a história da família. Há também muitos deslocados que ainda conhecem essa triste história familiar. Então eu acredito que sim. Mas por outro lado, me dizem que especialmente nos ginásios, essa disposição para a guerra volta a encontrar terreno fértil. Que jovens, homens e mulheres de 17, 18 anos, estão convencidos de que precisam defender esta democracia contra o russo mau. E essa propaganda parece encontrar terreno fértil ali. Não em muitos, é verdade. Mas quando surge uma dinâmica dessas numa turma de último ano do ensino médio, quando os líderes do grupo, digamos assim, dizem, claro, temos que fazer isso, e depois dizem, temos que defender este país, esta liberdade, esta democracia, contra um sistema autoritário. Não queremos viver sob alguém assim. Agora, Putin já disse várias vezes que não tem nenhum interesse em atacar a OTAN. Então, de onde vem esse medo de um ataque russo? O medo de um ataque russo, esse medo nós naturalmente temos. Isso ainda é propaganda de Goebbels, vem de muito tempo atrás. E claro, sim, o medo do russo, pelo menos em parte, não é infundado. Se pensarmos nisso, em 1º de agosto de 1914, no leste da Prússia Oriental, estava o exército de Rennenkampf, o exército russo, e ao sul, o exército de Samsonov. Já em 1º de agosto, e pouco antes, Guilherme II havia exigido que o czar retirasse a mobilização geral. Caso contrário, a Alemanha também teria de se mobilizar e declarar guerra. E foi o que aconteceu, apenas algumas horas depois. E então ocorreu aquela gigantesca Batalha de Tannenberg. Então isso aconteceu. Essa guerra foi travada já nas primeiras semanas, em agosto de 1914. É claro que se podia partir daí e dizer, mas naquela época, isso também foi um plano de ataque da Rússia e da França. A França tinha o plano de guerra 17. Se a Alemanha tinha o plano Schlieffen, que é conhecido, os franceses tinham, para o seu exército, o plano 17. E queriam romper com seu exército no sul da Alemanha, perto de Estrasburgo e Mulhouse, para se unir ao exército russo em Berlim. Mas isso não explica por que a propaganda gira em torno disso hoje. Não, isso não explica de forma alguma. Mas isso foi usado. Foi possível usá-la. É sempre assim com a propaganda. A propaganda mais perigosa, naturalmente, é aquela em que se tem uma centelha de verdade e se diz, isso aconteceu, isso pode ser comprovado e assim por diante. Mesmo que isso já não corresponda de jeito nenhum aos fatos, nem no passado nem hoje.
Se pensarmos no Tratado de Rapallo, de 1922, entre a então União Soviética e a Alemanha, a democracia alemã de então, entre o chanceler Wirth e o ministro das Relações Exteriores, Rathenau. Tratava-se do fato de que esses dois países, países párias, não tinham permissão para participar em Genebra ou para serem acolhidos junto com os outros países da Liga das Nações. A Alemanha tinha que pagar as reparações previstas no Tratado de Versalhes, não estava integrada à Liga das Nações, e a União Soviética, como país comunista, era uma pária. E eles se uniram e em seguida foram imediatamente vinculados por esse tratado. Ajuda mútua, ajuda econômica e coisas do tipo. E disto também se desenvolveu inclusive na área militar. Então a frase do atual ministro das Relações Exteriores da Alemanha, a Rússia sempre será nossa inimiga, está historicamente correta. De jeito nenhum, não. Em 1922, já não era assim. Apenas 8 anos depois do ataque de 1914, nada disso continuava verdadeiro. Os russos, ou melhor, a União Soviética, permitiram ao governo de Weimar contornar o Tratado de Versalhes e treinar as tropas de tanques na União Soviética. Ou seja, as tropas de tanques e a Força Aérea foram treinadas na União Soviética, que mais tarde eles atacaram. E ainda assim, o futuro líder e chanceler do Reich, Adolf Hitler, escreve numa carta: "Vamos arrombar a porta dos bolcheviques e então a casa inteira desaba." Ele se expressa de forma semelhante na página 750 de sua obra Minha Luta. De onde vinha essa megalomania? Será que subestimavam o adversário? Para mim, isso é totalmente incompreensível. O ataque à União Soviética simplesmente não tem explicação para mim, até hoje. E foi assim mesmo. O ex-general e depois professor de geografia Haushofer tinha por meio do filho contato com o Ministério das Relações Exteriores e também tinha direito de audiência com Adolf Hitler. E ele sempre alertava contra atacar a União Soviética. Dizia, isso não dá certo. Precisamos viver em relações amistosas com a União Soviética. Mas quando se diz, é como dizer, temos vida fácil, arrombamos a porta e aí tudo vai dar certo, todo o sistema vai desmoronar. Isso se parece com ideias que existem hoje. Precisamos pressionar a Federação Russa e isso então vai provocar a queda de Putin. Não é possível compreender esse ataque de 1941 contra a União Soviética. Antes disso, em agosto de 1939, houve o Pacto Hitler-Stalin, em que se firmou um acordo de paz, que depois foi rompido pelo lado alemão. O que levou o governo do Reich alemão a agir assim em 1941 não é compreensível. Se a política de hoje voltar a correr um perigo semelhante, desta vez será uma catástrofe. Vai desencadear exatamente o que Bertolt Brecht previu. Exatamente. E como eu disse, em 1977, quando a questão do rearmamento voltou a ficar urgente, eu viajei de Moscou a Irkutsk pela ferrovia transiberiana. Embora com meu mais alto nível de segurança, eu jamais devesse ter viajado, fiz isso mesmo assim. Observei a infraestrutura e constatei que ela, as fábricas e instalações, os trilhos e assim por diante, estava tudo totalmente deteriorado. Que esse país, em 1977, não era capaz de travar uma guerra. Então eu também fui a público com isso. Mas esse rearmamento era desejado. A União Soviética ficou completamente esgotada com essa corrida armamentista. E naturalmente também por causa do que a política dos Estados Unidos já vinha fazendo, sempre na luta contra a União Soviética. Então esse país já estava completamente esgotado por essa corrida armamentista. E hoje, hoje eu acho que é diferente. Em 2023, eu estive novamente na região de Sverdlovsk, em Ekaterimburgo,
e vejo instalações industriais totalmente intactas, do que há de mais moderno. Portanto, não dá para comparar. A Rússia de hoje aprendeu e também não se deixa provocar dessa forma. Eles ampliaram gradualmente essa capacidade de defesa e hoje chegaram a um ponto em que uma vitória dos americanos está totalmente descartada. Como você explica, então, esse discurso à luz de tochas do general Freudin na Lituânia? Estão mais uma vez sob a ilusão de que podem derrotar a Rússia? Sim, bem, o general Freudin também é uma palavra que me irrita. Eu já nem acompanho mais. Simplesmente não consigo ouvir. Eu penso, o que está acontecendo com essas pessoas? Ele também era o coordenador do apoio à Ucrânia. O que está acontecendo aqui? Na minha opinião, eles não têm mais nenhum senso de realidade. Ou será que a carreira turva a visão deles, digamos assim? Eu não sei. Simplesmente não entendo. Talvez o plano de operações da Alemanha faça sentido menos do domicista militar, mas do ponto de vista econômico. Essa seria uma variante. Não dá para separar uma coisa da outra. O que está acontecendo agora nessa preparação para a guerra? Na minha opinião, essa preparação para a guerra já tem ou terá consequências bastante comparáveis às consequências visíveis de uma guerra. Recursos que agora são tirados de outras áreas. É muito claro, se eu quiser fazer um orçamento com 5% para o orçamento militar, se pensarmos que em 2024 o orçamento federal inteiro era de 10,9% e 5% é quase a metade. Então agora temos de destinar metade disso aos militares. Não sobra muita coisa para a educação e para a área social. Bem, temos a situação de que as sanções contra a Rússia acabaram se revelando um bumerangue. A economia alemã não consegue operar de forma competitiva com esses altos preços da energia que resultam das sanções, porque, por exemplo, precisamos de gás americano. A economia alemã está em queda livre. A desindustrialização e a transferência de empregos estão em curso. Estão tentando se salvar de alguma forma, recorrendo a uma espécie de keynesianismo militar. Sim, talvez para alguns ou outros. Mas isso não vai resolver o problema. Vai destruir o país de forma duradoura, sem que bombas caiam aqui. O grau de destruição vai ficar profundamente enraizado, com todas as consequências para as pessoas, que de qualquer forma vão perder completamente a confiança nesse Estado e, naturalmente, também na democracia. Essa é, obviamente, uma evolução totalmente fatal, que abre portas para estruturas que com certeza não queremos. Então, a única coisa que temos de fazer é aprender com a história. Temos de finalmente levar a sério o que está na lei fundamental, o que os pais e as mães da lei fundamental, que viveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viveram as duas, e a partir disso, fizeram esta lei fundamental, estabeleceram. E dizer, precisamos nos tornar capazes de fazer a paz. E é preciso, quando eu penso nisso, e isso realmente me irrita, que em 17 de dezembro de 2021, ou seja, 4 semanas antes do início da guerra na Ucrânia, Putin fez o que sempre quis fazer. Ele escreveu 2 cartas, uma aos Estados Unidos e outra à OTAN, e nelas exigiu, ou pediu, mais pediu do que exigiu, um acordo de segurança gradual ou sustentável para 3 gerações. Esse era o desejo dele. E quanto aos pontos que ele listou, preciso dizer, eu poderia, no fim das contas, assinar embaixo de cada um deles. Eram 8 pontos. Só um deles provocou tanta agitação aqui. Mas aquilo era uma base para discussão, uma base de trabalho. Tratava-se de limitar o desenvolvimento da OTAN ao ano de 1997, em parte, de retirar a OTAN da Europa Oriental. Foi a única coisa que deixou o Ocidente tão agitado. E o então secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, escreveu: "É claro que não aceitamos isso." Ou seja, eles queriam a guerra. E que eles queriam a guerra, isso já estava claro para mim antes. Porque, bem, a OTAN provocou a guerra na Ucrânia. Estou entendendo, certo? Sim, claro.
Como eu disse, nós temos esses documentos do TRADOC, o Comando de Treinamento e Doutrina. Os Estados Unidos o criaram em 1973. O que está escrito ali? Bem, é preciso saber que se trata simplesmente de uma área de comando. Criamos uma área de comando liderada por um general de 4 estrelas. E ele determina para o Exército, a Força Aérea, a Marinha, o Comando Cibernético, todos os comandos para o que eles devem se preparar. Portanto, é uma área de comando muito importante. Ela produz muitos documentos. E esse comando foi criado em 1973 por necessidade, porque, diante da derrota na Guerra do Vietnã, ficou claro para eles que haveria turbulências nos Estados Unidos. Já havia manifestações contra a Guerra do Vietnã e assim por diante. Então, diante da situação no país e no mundo, era preciso algo para preparar uma retirada. E foi por isso que criaram esse comando de treinamento e doutrina, que realmente elaborou doutrinas sobre como continuar atuando com sucesso no mundo. O que isso diz? É uma área de comando criada com a tarefa de colocar o exército novamente em condições. Em 1973, por causa da Guerra do Vietnã, ele estava em um estado deplorável. A ideia era que voltasse a ser um exército plenamente operacional e que a população também apoiasse o fato de os Estados Unidos terem um exército forte, capaz de atuar no mundo. E claro, eles produziram alguns documentos, reformularam e reorganizaram o exército e assim por diante. Esse comando, por assim dizer, assumiu a linha de pensamento para construir um exército forte que também tivesse apoio dentro do país. Como isso deve ser alcançado? Isso deveria ser alcançado, sim, naturalmente também por meio de medidas políticas adequadas. Mostrar que as guerras eram necessárias, que os Estados Unidos exibiam sua bandeira pelo mundo e coisas do tipo. Ou seja, o comportamento típico americano de dizer certo, nós somos os policiais deste mundo, somos necessários, e assim por diante. Tudo aquilo que se podia preparar politicamente e em termos de propaganda. E com o objetivo, porque era disso que se tratava, de destruir a União Soviética, que era o adversário. Naquela época, ainda havia uma bipolaridade, os Estados Unidos e a União Soviética, e essa bipolaridade precisava ser superada. Isso já começou também com TRADOC. E depois, sob Reagan, o então presidente dos Estados Unidos, isso ficou realmente visível. Sim, o presidente. Ele então elaborou todas as doutrinas de segurança, são 3 ou 4, que de fato atingiam o cerne da União Soviética. E esse conceito passa por um reajuste no período do colapso da União Soviética e por uma reformulação com Paul Wolfowitz, que na época era responsável por essas questões. Obrigado pela observação. Então vamos lembrar, vocês tiveram sucesso nisso. A União Soviética estava desmoronando. Economicamente, ela simplesmente não dava conta. Estava no fim. E então, em 11 de setembro de 1990, George Herbert Bush, o presidente na época, fez um pronunciamento à nação. Nesse discurso, ele convocou rumo a uma nova ordem mundial, ou seja, rumo a uma ordem mundial unipolar. Esse foi o toque de clarim em 11 de setembro de 1990. E as reflexões de Wolfowitz tinham como objetivo que os americanos fossem a única potência dominante no mundo unipolar e não tolerassem nenhum concorrente ao seu lado. E Wolfowitz se tornou vice-secretário de defesa. No 11 de setembro, rumo a uma nova ordem mundial. E em janeiro, a União Soviética terminou em 31 de dezembro, já começou a guerra contra o Iraque. E foi uma guerra da qual Kohl se manteve de fora, é verdade. Mas acho que, por pessoa, cada alemão teve de pagar 1.000 marcos. Nós simplesmente compramos nossa não participação. E os americanos, é claro, garantiram que... Isso ainda é visível hoje. Nós compramos a nossa não participação. Sim, ele pagou. Ele disse que a Bundeswehr não podia fazer isso, que nós não podíamos participar,
dessa coalizão dos dispostos. E, acima de tudo, ele disse que a lei fundamental também não permitia isso, e que a população não estava preparada para isso. E ele conseguia justificar isso perfeitamente. Então, Cole, corretamente, ficou de fora da Primeira Guerra do Iraque. E aí acontece o seguinte: depois dessa Primeira Guerra do Iraque, quando se limitou a pagar, e muito, pelo que eu ainda lembro, foram 1.000 marcos por habitante. E claro, num país que na época tinha 78 milhões de habitantes, isso deu uma soma considerável, digamos assim. E aí foi preciso fazer o seguinte: a Bundeswehr. Isso também nem era permitido. Na minha formação de oficial, missões no exterior simplesmente eram impensáveis. Impensáveis. Isso mudou, sim. No mais tardar, com a guerra contra a Sérvia, o direito internacional. Depois veio a Somália. Em 1993, logo depois dessa guerra, tiveram a ideia: agora as forças armadas alemãs vão para a Somália, para essa guerra. Porque também havia uma guerra na Somália. Mas elas não participariam dos combates. Iriam construir poços e abastecer a brigada indiana, com alimentos, serviços sanitários e assim por diante. Naturalmente, eram medidas com as quais qualquer cidadão deste país poderia concordar. Então levaram esse contingente das Forças Armadas Alemãs para lá, para a Somália. Ele era protegido pelos italianos, veja bem. Eles não podiam nem fazer sua própria proteção. Depois tentaram construir poços, mas isso também foi naturalmente um fracasso. Nem era disso que se tratava. Tratava-se apenas de mostrar: as Forças Armadas Alemãs agora também estão na Somália. E isso torna visível para qualquer um, de forma simplificada, que havia uma certa encenação. Porque a brigada indiana, que deveria ser abastecida, nem chegou. Mas, depois que Perskivani também se trazer de Astar à Alemanha, gradualmente, para guerras por procuração. Exatamente, essa foi a única medida. Para mim isso estava claro desde o início. E foi aí naturalmente que as Forças Armadas Alemãs foram, pouco a pouco, se envolvendo em todas essas missões pelo mundo, até o Afeganistão, por toda parte. E isso para mim realmente não é compreensível. E o passo seguinte foi, de fato, o bombardeio contra a Sérvia. Aviões Tornado alemães teriam feito sobrevoos, supostamente para reconhecimento, ou seja, para identificar alvos. Mas eles também foram alvo de tiros. Bem, as perdas causadas pelos bombardeios da OTAN durante aqueles 78 dias e noites foram relativamente pequenas. E as Forças Armadas Alemãs, ou a Força Aérea Alemã, participaram disso. E é irrelevante se uma aeronave realiza missões de reconhecimento ou lança bombas. Ambas participam da guerra. Então não se pode dizer que uma pessoa aperta o botão para lançar uma bomba e a outra só aperta o botão para acionar uma câmera, identificar alvos e, assim, poder bombardear melhor. É disso que se trata, no fim das contas, que os alvos possam ser bombardeados ainda melhor. Portanto, isso faz parte da condução da guerra. Para distinguir. O então chanceler federal, Gerhard Schröder, disse mais tarde: certamente foi uma guerra contrária ao direito internacional, mas eu assumo isso. O que o senhor acha disso? Sim, na verdade, o Ministério Público deveria ter entrado em ação. E o almirante Schmeling fez isso. Ele denunciou todos os membros do governo que também eram responsáveis por isso. Por violação do artigo 26, acho que é o 26, que criminaliza a guerra de agressão, e assim por diante. E aqui houve claramente participação numa guerra de agressão, seja como for. E então o Procurador-Geral Federal rejeitou essa denúncia e disse: não, os representantes do governo federal não cometeram crime. E aí vem a reviravolta, porque a lei fundamental estabelece punição para a preparação de uma guerra de agressão. Mas eles não participaram da preparação, apenas da execução. E isso não é punível. Bem, o Ministério Público, o Procurador-Geral Federal, é uma autoridade sujeita a instruções.
Sim, que piada. Que piada. Quero dizer, se o planejamento já é passível de punição, então naturalmente mais ainda a participação na execução. Não, foi se escorregando passo a passo para essa participação na guerra. E quando eu penso nisso, essa guerra terminou depois de 78 dias. Não chegou a haver uma guerra terrestre, porque Milosevic, o presidente de então, recebeu o que queria desde o início. Em Rambouillet, ele assinou tudo que o Ocidente havia apresentado sobre a autonomia para Kosovo ou para o Kosovo. Ele assinou tudo e deveriam enganá-lo. E ele foi enganado, graças a um Joschka Fischer, ministro das Relações Exteriores, junto com a senhora Albright. Eles então acrescentaram um anexo, o anexo B, no qual a Iugoslávia era convocada a entregar à OTAN todo o país, por água, pelo ar e por terra. Agora, isso teria sido, no fundo, uma capitulação incondicional. Sim, e ele não assinou isso. Que ele pode ser. E eu li o livro do Oscar Lafontaine, Meu Coração Bate à Esquerda. Nele, o então ministro das Finanças descreve com toda clareza o que aconteceu no gabinete, que o ministro das Relações Exteriores apresentou que ele não fez essa diferenciação, que ele não tinha conhecimento do anexo. Do anexo, não sabíamos nada. Ou seja, entraram nessa guerra com uma mentira. E eu acho que isso foi uma queda moral, algo que para mim é incompreensível. E acima de tudo, isso não foi devidamente investigado depois. Começou com uma mentira e continuou com mentiras. Depois do 11 de setembro, o ataque dos americanos ao Afeganistão. Agora a Bundeswehr deve vir para perfurar poços. Sim, exatamente. O ataque ao Afeganistão foi o general Wesley Clark. Ele ficou sabendo no Pentágono por meio de um ex-subordinado que trabalhava abaixo de Rumsfeld. E esse homem mostrou a ele o que estava sendo planejado. Nos primeiros 14 dias, estava previsto atacar 7 países. E ele pensou, meu Deus do céu, o general Wesley Clark tornou isso público em 2007. E isso é realmente algo monstruoso. Mas o Afeganistão nem estava na lista. Que países estavam em questão naquela época? O Irã também estava na lista. O Afeganistão era o único que não estava. Mas ali tínhamos Síria, Líbia, Somália, Sudão e assim por diante. Ou seja, é onde agora também está pegando fogo por toda parte. Em sua maioria, são países que têm recursos naturais. Esse é um ponto. E são países que ficam todos no entorno, na área de influência do Comando Central Regional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cobriram o mundo inteiro com 6 comandos regionais. E o Comando Central dos Estados fica ali, ou seja, do Egito ao Cazaquistão. São países mais ou menos abaixo do Heartland, do coração continental, definido por Mackinder em 1904. Ele dizia, quem conquistar esse Heartland também terá a Eurásia. E quem tiver a Eurásia, terá o mundo. Halford Mackinder, um geógrafo britânico, faz, em 1904, uma palestra diante da Sociedade Geográfica Real. Nela ele explica, se as potências marítimas quiserem manter o controle do mundo, a influência global, elas precisam dominar o espaço eurasiático. E isso se faz dividindo esse espaço. Exatamente, exatamente. E desde que temos isso, e como eu disse, eles também assumiram o controle da ilha de Diego Garcia. A população no Oceano Índico foi simplesmente evacuada, sem ser consultada. Eles recorreram à Corte Internacional de Justiça. E também ganharam a causa, com a condição de que assim que essa ilha deixar de ser relevante para a política dos Estados Unidos, eles poderão voltar. Voltando a esse conceito dos 7 países. Os Estados Unidos o colocam em prática até hoje? Existe uma estratégia de longo prazo? Sim, eles estão implementando isso por completo. E esses países, isso tem a ver com o documento que eles aprovaram em 2014. Então, sob Wolfowitz, havia esse conceito de treinamento, chamado 525-5,
E tratava-se dos exércitos multidimensionais no início do século XXI, os multidimensionais. O que isso significa? Significa que são forças armadas que podem ser mobilizadas em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Multidimensionais. Em qualquer lugar. Então, esse conceito descreve que os Estados Unidos podem travar várias guerras simultaneamente à distância. Inicialmente era isso que eles tinham planejado, sim. E esse era então o conceito de... Em 1994, por Wolfowitz. Então tratava-se do objetivo, que também é a doutrina Wolfowitz, a ordem mundial unipolar dos Estados Unidos. E para isso, no início do século XXI, era necessário esse exército completo, capaz de atacar em qualquer lugar, inclusive em vários locais ao mesmo tempo. E esse exército já está de pé. Estamos no início do século XXI e eles chegaram lá. É preciso reconhecer sem inveja. Apesar de alguns reveses, what's tempered and most perseverance. Eles colocam seu plano em prática, e assim o ataque ao Irã seria possível. O ataque ao último país que está na lista. Sim, isso é uma coisa, mas o Irã também entrou numa nova lista. Ou seja, está em várias listas. Depois veio, como eu disse, também a Revolução Colorida, para implementar isso. Então, revoluções coloridas, que foram aplicadas sobretudo no leste europeu. Isso também sim. E esse documento de 1994 tem dois trechos centrais muito importantes. Um deles é Operations, palavra usada por ele, ou seja, operações que não são guerra. E ali se mostra as Forças Armadas que, por meio de medidas de construção da paz no exterior, há uma alavanca direta para, de fato, chegar a uma guerra. Seja uma guerra regional ou limitada, seja uma guerra mundial. Como isso acontece? É o que eu ouço muito nesses contatos. Kräfte in das Land kommen, mehr oder weniger, die dann subversiv tätig sind und die Kontakte zu dem Widerstand aufnehmen und so weiter. Da fließen dann schon mal die Gelder und wie auch immer. Esse país pode ser levado para essa guerra por meio dessas forças. Depois, temos medidas de redução de armas, para que armas sejam recolhidas no país. E durante esse recolhimento de armas, isso naturalmente já é feito também. Então, primeiro desarmar, depois fortalecer a oposição interna, desestabilizar um governo com isso, aumentar a pressão externa e então provocar uma mudança de regime pró-americana. Desarmar, então, é claro, as forças que se temem naquele país. Elas precisam naturalmente ser desarmadas. As armas vão então para os outros, mais ou menos assim. Ou seja, é todo um conjunto de medidas. A ajuda em catástrofes também faz parte disso. Em todos os lugares onde ela consegue levar suas forças subversivas para dentro do país. Esse é o objetivo. São as operações, as PSYOPs. E o exército americano faz questão de registrar com muito orgulho que é e trata-se de diminuir recursos e controle geopolítico. Trata-se da dominação mundial, trata-se da ordem mundial unipolar. O que se pode aprender com a guerra contra o Irã, conduzida por Washington e Tel Aviv em violação ao direito internacional sobre a guerra moderna? O caminho de desestabilizar os países, inclusive o Irã, é algo que ele tentou e que agora também vai tentar. Então há um fio condutor nisso. Essa doutrina, que já foi encerrada em 2014, a de 1994, vigorou por 24 anos, por mais de 2 décadas. Ela está, até certo ponto, concluída. Mas há outro ponto central, e esse é o importante. Eles têm a transição do mundo. Foram 2 décadas de transição do mundo, de 1994 a 2014, com agitação e guerra. Essa é a transição. E essa transição segue etapas, elas estão estabelecidas. A primeira é a agitação, conflito. Crise, conflito. Para fazer isso, são necessárias essas operações que não são de guerra.
Tudo faz parte do mesmo conjunto. É uma instrução, um manual para o Exército dos Estados Unidos, de 1994. Tá tudo lá, pode-se ler. E isso foi muito bem sucedido para eles, preciso dizer. Com exceção do Irã, onde isso ainda está sendo tentado agora. Até aqui o Irã conseguiu escapar. Então é um conceito, exercer influência para desestabilizar e, por assim dizer, estabelecer hegemonia. Trata-se da ordem mundial unipolar. É a doutrina Wolfowitz que deve ser implementada. E essa é a luta em que o mundo se encontra agora. Desde então, o mundo está em luta. Mundo unipolar contra mundo multipolar. Unipolare Welt gegen multipolare Welt. Und unipolare Welt, das ist natürlich. E o mundo unipolar, claro, é o Ocidente dourado, o bilhão dourado. E eu preciso dizer que a gente deveria até se envergonhar de falar uma coisa dessas, porque o resto do mundo responde imediatamente. Por que vocês são o bilhão dourado? Porque vocês tiraram tudo isso de nós. Vocês tiraram tudo de nós, mais ou menos, ao longo dos últimos séculos. E eu acho que essa ordem mundial multipolar, especialmente a do Sul global, são os países que sofreram tanto com o colonialismo dos britânicos por mais de 400 anos, ou com as guerras dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, que não vamos permitir uma ordem mundial unipolar. Wir werden eine unipolare Weltordnung nicht zulassen. Nun hat ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Agora, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2026, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse: sim, durante 500 anos isso funcionou bem. Depois de 1945, algumas coisas saíram do controle com o mundo unipolar. Donald Trump está revertendo isso. E temos de chegar a uma espécie de conceito neo-imperial, neocolonial. Gostamos de fazer isso com os europeus, mas se for necessário, fazemos sozinhos. Ja, also ich denke, das war ehrlich. Sim, então, eu acho que isso foi sincero. É preciso simplesmente reconhecer. Eles vão colocar isso em prática, também sob Trump. Trata-se de Make America Great Again, tornar a América grande de novo. O que eles estão fazendo agora são joguinhos estratégicos para desviar a atenção de um lado. Mas o objetivo é totalmente claro, na minha opinião. Trata-se da ordem mundial unipolar. E trata-se do fato de que os Estados Unidos, na verdade, estão economicamente falidos, mais ou menos. O que vimos foi a explosão do gasoduto. E então Biden disse: a indústria alemã, vocês não conseguem mais produzir de forma rentável na Alemanha, mas venham para cá. Nós temos subsídios, vocês terão locais para se instalar, nós vamos ajudar vocês. Claro, porque os Estados Unidos também precisam naturalmente reconstruir sua economia. Precisam torná-la competitiva de novo. E claro, é ótimo quando as empresas alemãs vêm e assumem isso. Pode-se dizer, o hegemon. Kann man sagen, der Hegemon, Washington. Em tempos de crise, Washington tem o tributo cobrado de seus vassalos. Com certeza, trata-se realmente desse conflito. E esse conflito foi então descrito no documento seguinte da Stratfor, em 2014, ou seja, meio ano depois da Maidan, em setembro de 2014, um golpe de Estado orquestrado pelo Ocidente na Ucrânia. Exatamente, sem dúvida. E a senhora Nuland disse, nós investimos no total 5 bilhões de dólares na Ucrânia, e agora também queremos colher os frutos, o que até agora está funcionando. Está funcionando, sim. O dinheiro vem de outro lugar, ou seja, da Europa. Como se fosse com um aspirador de pó, ele é sugado daqui da Europa, principalmente, é claro, da Alemanha. E passando por Kiev, volta então para os bolsos. Com certeza. Com o efeito atual surge de respectivamente shared. Sim, as pessoas que fazem uma coisa dessas são tão desumanas. Isso não importa nem um pouco para elas. Voltando mais uma vez à guerra contra o Irã. Pela sua teoria, aparentemente se trata de uma guerra por procuração. O que podemos aprender com essa guerra? Toda a guerra tem uma capa, tem uma cobertura. E essa cobertura foi construída meio ano depois da Maidan, em setembro de 2014, com essa nova diretriz da Tradoc. Ou seja, Tradoc, também chamada de 52531. E ela tem o título Vencer em um Mundo Complexo, de 2020 a 2040. E o que está escrito aí? Como eles querem implementar isso?
umsetzen. Ja, die wollen das so umsetzen. Die haben durch ihre Sim, eles querem implementar isso dessa forma. Com seus exércitos de plena capacidade no início do século XX, eles achavam que podiam fazer isso ao mesmo tempo. Agora percebem que não dá, porque o adversário, a Rússia, assim como a China e também o Irã, se tornou significativamente mais forte do que era quando todos esses planos foram elaborados. E está escrito ali, no item 2.4, na seção Novos Conflitos ou Conflitos Futuros. Está escrito conflitos futuros. Lá diz, as Forças Armadas, ou seja, Exército, Força Aérea, Marinha, Comando Conjunto, Comando Cibernético, devem se preparar, nessas 2 décadas, de 2020 a 2040, ou seja, faltam 16 anos, para reduzir a ameaça vinda da Rússia, da China, da Coreia do Norte e do Irã. É isso. Der Enthauptungsschlag ging ja No golpe de caperção deu errado, apesar assassinato do líder Khamenei. Esse conceito funciona? Ja, geht dieses Konzept auf. das geht natürlich nicht auf. Wenn da die Isso, claro, não fecha. Quer dizer, se matarem os velhos militares, os generais grisalhos, com pouco mais de 60 anos, tudo bem, talvez isso tenha um efeito de curto prazo. Não, nem acredito nisso. Atrás deles vêm os generais mais jovens, que talvez ainda nem tenham 50 anos. Eles têm uma garra completamente diferente. Uma garra completamente diferente e vão ficar tão furiosos que vão reagir de um jeito totalmente diferente. Então eu acho que com isso se consegue exatamente o contrário. Talvez fosse essa a intenção. Talvez quisessem provocá-los até o limite, para que simplesmente revidassem, sem hesitar, sem refletir. Mas eles não fazem isso. Pelo que posso avaliar, eles agem de forma muito direcionada, em parte também de maneira assimétrica e assim por diante. Eles não se deixam provocar. O professor iraniano Marandi, por quem tenho grande estima, diz que a guerra contra o Irã é uma guerra assimétrica, calibrada no tempo, como ele diz. Ou seja, está tudo planejado, o que acontece. Isso acontece em sequência, por parte de Teherã. Sim, por parte deles, sim. Mas se isso é bom agora, eles também precisam, naturalmente. São 2 atores, ou 3 atores. Então precisamos ver o que os americanos fazem e o que os israelenses fazem. Naturalmente, há também diferentes cenários em jogo. Eu penso, vamos considerar apenas a situação econômica. Se o Estreito de Hormuz for fechado, ele não está fechado desse jeito. Ele é transitável para os amigos, só está fechado para os inimigos. E os Estados Unidos querem forçar uma passagem, e Trump está furioso porque os aliados ocidentais não apoiam isso dessa forma, seja como for. Há muitas cortinas de fumaça sendo lançadas nesse jogo. Também pode ser que esse conflito, assim como o conflito na Ucrânia, continue se arrastando por muito tempo. Temos uma janela de tempo até 2040. E claro, também precisamos ver que temos esses documentos estratégicos, mas, nos estados maiores, há naturalmente uma disputa sobre qual caminho seguir. Vamos por aqui, vamos por ali. A situação mudou, e aí aconteceu a primeira coisa. Já faz 1 ano e 4 meses que se disse, não podemos mais fazer da mesma forma. Essa percepção já existe. Precisamos sequenciar isso. E sequenciar significa que a Europa agora, naturalmente, deve manter a Rússia na guerra. A Rússia precisa continuar se desgastando. E para isso pode-se recorrer a outro teatro de guerra. Então, os europeus devem manter a Rússia ocupada, europeizando a guerra na Ucrânia, e aí os americanos ficam as mãos livres para outros conflitos. Por isso, também considero um teatro tudo o que está acontecendo aqui. A Europa está se preparando, e no fundo estamos no que a Inglaterra e a França também pretendem fazer. Agora elas estão juntas contra a Alemanha, com a Rússia, e agora com a Alemanha contra a Rússia. Então isso também é um pano de fundo em todo esse conflito. A visão dos britânicos, do Starmer, por exemplo. No fim das contas, há tantos interesses em jogo aqui que nem são levados em consideração. Mas o único que realmente não entende nada, que não entendeu nada em 2014 e que agora não entende nada, é o alemão comum.
Im Iran sieht die Führung in Teheran. No Irã, a liderança em Teherã vê a situação assim. Os americanos querem nos bombardear. Nós reagimos atacando de forma direcionada e com ajuda chinesa, com dados de satélites chineses, bases militares americanas. Mas também atacamos as instalações de produção de gás e petróleo. Atacamos as instalações de produção de hélio e fechamos o Estreito de Hormuz para atingir a economia ocidental em seu núcleo. Isso tem impacto até na Bolsa de Valores. E então, num passo seguinte, eles fecharam o Mar Vermelho e com isso o Canal de Suez. Assim, podemos paralisar grandes partes do comércio mundial com recursos mínimos e essa economia global uma crise. Und die Weltwirtschaft in eine Krise treiben. Das Konzept ist gut, ja, das ist durchaus O conceito é bom, é realmente bom. Mas tem um pequeno porém. É muito bom. Mas existe outro participante nesse jogo. Preciso ver o que o outro participante faz. E eu acho que o que aconteceu foi uma perturbação tão grande da economia mundial que tudo fica paralisado. A China é atingida, a Europa aqui é atingida de qualquer forma, e os Estados Unidos são atingidos parcialmente, só parcialmente. Eles ainda têm recursos, não são necessariamente atingidos por completo, mas apenas em parte. Os Estados Unidos têm seu próprio gás, a Europa não tem. E esse pode ser o truque. Os americanos, ou outras forças, precisamos sempre considerar que nessas decisões sobre qual caminho seguir, existem forças diferentes. E isso também pode mudar. Isso não é uniforme. Mas essa ideia de deixar os iranianos fazerem isso. Ou então eles já perceberam, não sei. Belo conceito. Eles acertam algo, têm sucesso, destroem tudo. Agora o mundo tem que ficar sem o petróleo iraniano. Quais são as consequências disso? Claro que isso tem consequências enormes para muitos outros. E então, essa poderia ser a ideia de alguns planejadores americanos, planejadores militares, ou também de políticos que dizem, se os outros forem forçados a se ajoelhar assim, então podemos dizer a eles, petróleo, vocês recebem de nós, de nós. Mas vocês têm que ficar do nosso lado na guerra. Têm que fazer guerra contra o Irã. Ou seja, que se possam usar determinados círculos como alavanca. Quando o império sofre pressão de tomar de fora, ele aperta as rédeas sobre as satrapias. É assim que se pode. E acima de tudo, o Irã ainda contribuiria com essas medidas para que eles pudessem, de fato, ser obrigados a lutar contra o Irã ao lado dos Estados Unidos. Agora, há uma mudança fundamental na guerra moderna. Antes, grandes formações de tanques avançavam. Hoje são os drones, porque o campo de batalha é totalmente monitorado e eles impedem qualquer concentração de forças. Antes, havia grandes operações aéreas com frotas de bombardeiros e caças-bombardeiros. Hoje isso é feito por mísseis hipersônicos, que também podem atingir qualquer caça. Antes, porta-aviões operavam no mundo inteiro. Hoje, como vimos, esses porta-aviões podem ser tirados de combate por semanas com drones baratos. O que mudou aí? Mudou toda a forma de conduzir a guerra. Ela passou do poder duro para o poder brando. E aí, na verdade, chegamos ao tema omnivore. Omnivore, como posso descrever isso? É a guerra que vai da célula humana até a estratosfera. Isso é o resuscitar-streng. Intervém-se na célula humana para transformar completamente o ser humano, por meio do transhumanismo e de tudo que se pode fazer nessa área, de modo que ele se torne o combatente invulnerável no campo de batalha. Como se faz isso? Por exemplo, intervindo nas interfaces cérebro-máquina. Em parte, nem é preciso isso. Já se pode estar num ponto em que seja possível influenciá-los dessa forma, no que se refere às sensações, tanto os próprios soldados quanto os soldados inimigos e assim por diante. Ou seja, isso vai muito fundo. E o professor Hughes descreveu isso a partir de 2020 como onívoro, ou seja, foi ele quem cunhou o termo pela primeira vez. E ele disse que o começo, isto é, em 2019, foi que o capitalismo, com seu sistema de estado de vigilância, fracassou. E por isso, em 2020, como uma etapa preliminar para essa terceira guerra mundial,
Veio a pandemia. A mobilização do medo. Exatamente, esse é o medo. E é disso que se trata. Isso também é parte desse omnívoro, colocar as pessoas com medo. O medo como estado permanente. Exatamente. E esse omnívoro envolve transhumanismo, guerra cognitiva e assim por diante. E o omnívoro então se volta contra o ser humano. No fim das contas, trata-se da escravização das pessoas. A nova guerra que está sendo travada não é mais travada com exércitos de tanques ou algo assim. Ela é travada contra essas pessoas, exclusivamente contra essas pessoas. Ausschließlich gegen diese Menschen. George Orwell escreveu em seu romance distópico em 1984: a guerra moderna não é travada um inimigo externo, mas para manter as relações de domínio internas. Genau. Und das ist, was hier läuft. Exatamente. E é isso que está acontecendo aqui. E agora fica realmente interessante. E eu também, quer dizer, ainda estou surpreso. Em outubro do ano passado, esse comando de treinamento e doutrina foi transferido para um novo comando. E os paralelos com 73 são evidentes. Agora os Estados Unidos estão perdendo a guerra na Ucrânia, sua guerra por procuração, de forma semelhante ao que aconteceu no Vietnã. E nos Estados Unidos, já não temos mais manifestações como em 1973. Em vez disso, os Estados Unidos talvez estejam caminhando para uma guerra civil. Eventuell ein Bürgerkrieg zu. Also da braucht man jetzt ganz andere Hämmer, ganz was anderes. Então agora são necessários instrumentos completamente diferentes, algo totalmente diferente. E esse é o novo comando. É assim que ele se chama. E aí, sinceramente, tudo fica claro. Na verdade, é óbvio. Agora ele se chama Comando de Transformação e Treinamento do Exército dos Estados Unidos. Ou seja, transformação. E trata-se da transformação do ser humano. E nisso está tudo o que o Pentágono vem fazendo desde 1980. Transhumanismo, N7 in Israel ou Ikorf, Itadripama. E como são essas interfaces entre humanos e tecnologia? Isso o senhor precisa me explicar. Eu também não estou tão por dentro disso, Sr. Bob. São desenvolvimentos científicos. E é assim. Estão trabalhando nisso no mundo inteiro, de modo que as áreas parciais não sabem o que as outras estão fazendo. No fim das contas, só a T2 Command sabe o que está reunido ali. Eles sabem disso porque têm uma visão geral do mundo inteiro, do que mandam pesquisar e assim por diante. E eu estou convencido de que se trata realmente do controle absoluto do ser humano. E vai além. Não se trata apenas da formação da vontade. Trata-se de fato da percepção e da formação da vontade. A T2 Command quer controlar tudo isso. A percepção de cada indivíduo, o que ele pode perceber, o que pode e deve fazer e como pode ser controlado. No conceito de guerra cognitiva da OTAN, está escrito: não queremos mudar o conteúdo do pensamento, mas a estrutura do pensamento. Sim, isso também. Mas a guerra cognitiva é um subitem. Já está ultrapassada. Já foi há muito tempo superada pelo Omnivore. Já se avançou mais um passo. Então é claro que algumas partes ainda serão aproveitadas. Isso é totalmente evidente. Sobretudo enquanto o outro não estiver completamente pronto para operar. Mas só esse comando, T2 Command, Comando de Transformação e Treinamento, é tão óbvio que está sendo planejado aqui. E quando se olha isso de perto, tem que dizer que eu sempre tento acompanhar o que existe aí, mas se escreve pouco sobre isso. Porque as pessoas não entendem quais áreas o Omnivore abrange. Omnivore umfasst alle Bereiche. O Omnivore abrange todas as áreas. Então, Omnivore, essa é a cadeia estratégica do Omnivore. Ela vai realmente do transhumanismo, de modificar o ser humano, de dar ao ser humano capacidades especiais ou não, ou o contrário. Então, inclui tudo o que está sendo feito aqui. Depois já falamos sobre a guerra cognitiva e, naturalmente, sobre a intervenção no ser humano, ou seja, no que é original, chegando até a célula, de modo a modificar a célula. Eles não param diante de nada.
nada. Absolutamente nada. O campo de batalha central, e isso também pode ser lido em documentos da OTAN, é o cérebro humano. Exatamente. Exatamente. E agora eles criaram um comando, substituindo o antigo, de 1973, por um novo, totalmente moderno. Mas essa guerra, o documento antigo continua existindo. Das alte Papier besteht weiter. Also dieses Papier Win in the Complex World. Então esse documento, Vencer no Mundo Complexo, de 2020 a 2014, será modificado. É preciso adaptá-lo, porque o planejamento de 2014 está um pouco ultrapassado. A Rússia se desenvolveu de uma forma completamente diferente, e a China também, claro. E preciso dizer, no ano passado, em setembro, fiz uma viagem de 2 semanas pela China. Eu queria formar uma impressão própria, como fiz em 1977, na Sibéria. E preciso dizer, eu simplesmente não conseguia parar de me surpreender. Que inovações tecnológicas, que capacidade técnica. E como engenheiro, eu mesmo preciso dizer, nós perdemos completamente o contato. Em um país que hoje se desenvolveu dessa forma na infraestrutura, eu faço essa extrapolação e digo, imagino que eles também terão isso na área militar. Isso quer dizer, você não está se acknowledged em meios militares. Sim, exatamente. Para mim está totalmente claro. A impressão que tive agora da China, em comparação com a Rússia em 1977, foi 180 graus diferente, completamente diferente. Nós temos... 180 Grad, komplett anders. Nun haben ja jüngst 7 Millionen Amerikaner Recentemente, 7 milhões de americanos protestaram contra o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. demonstriert. Na Alemanha, nada. In Deutschland nichts. Kannst du mir das erklären? Você pode me explicar isso? Podemos. Essa é a nossa história. Essa é a nossa cultura de memória. Não há muito o que explicar aí. Então, isso é duradouro. E, sobretudo, porque isso também é imediatamente sancionado. Às vezes eu também preciso me perguntar, por que escrevo sobre isso? Quando acho que faço isso com todo cuidado, mas não abordo o assunto conscientemente, porque sei que aí vou apenas apanhar. Não se trata de fatos, não se trata de questões. Não mentirei o estilo. Eu era de Rolf Verlatgeber, defensor da paz e da reconciliação. Visitei-o em Jerusalém e também estive com ele em sua aldeia da paz, Neve Shalom. Bem, eu estive lá e ele esteve comigo. Nós trabalhamos juntos aqui. E na última visita que ele me fez, pouco antes da morte dele, ele contou que aos 17 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi da Romênia para Israel. E aí ele chorou. Ele é realmente um judeu devoto. Um judeu devoto, sim. Uma pessoa de paz e reconciliação, é preciso dizer. E ele disse que essa violência que parte de Israel não é compatível com o Talmud e a Torá. Não é compatível. Deve-se que se eles não porarem lógicos, it's in it we have moment to read this chair. And all. Das Und hat dann geweint. Da hat geweint. Das Empire der Vereinigten Staaten, das O Imperium. Império dos Estados Unidos, o Império também é um império do caos. Criar caos em outros países para manter a estrutura de dominação. Danke für den Hinweis, lieber Bab, weil ganz wichtiger Hinweis, gerade die Neokonservativen. Um alerta muito importante. Justamente os neoconservadores, com os documentos de 96-97, um novo século americano. Então Trump se apoia nisso, com o MAGA e com tornar a América grande novamente. E eles já tinham recebido essa orientação do seu filósofo. O filósofo dos neoconservadores era Leo Strauss. E Leo Strauss incutiu neles, dizendo, vocês precisam fazer guerra no mundo inteiro, mas nunca terminar as guerras. E segundo o direito internacional de guerra, é assim. Se eu faço guerra contra outro país, como parte beligerante que venceu, sou imediatamente obrigado a restabelecer uma ordem adequada ali, a garantir que as pessoas não precisem sofrer mais e assim por diante. Isso está estabelecido. Mas eles não fazem isso. Eles bombardeiam tudo de volta e também ficam olhando enquanto os combates entre facções rivais continuam se espalhando, mais ou menos. Talvez até direcionem isso. E ele diz, vocês precisam criar caos no mundo inteiro. E não transformar isso para um caos criativo.
für euch ein kreatives Chaos machen? Angesichts eines Diante de um mundo caótico, de um mundo de um novo século de guerras, o que o senhor recomendaria às pessoas na Alemanha, como historiador militar? Só posso recomendar uma coisa. Ich kann nur eins raten. Also, ich bin da wirklich nicht als Pazifist aufgewachsen. Bem, eu realmente não cresci como pacifista. Em 1962, durante a crise dos mísseis em Cuba, eu tinha 16 anos. Eu sempre fui uma pessoa que pensava politicamente, mesmo quando era jovem, já na escola, e eu acompanhei aquilo de perto. Claro que também temi que pudesse haver uma guerra nuclear, porque em 1962, o medo dessa guerra nuclear era sentido em toda parte. Isso também me marcou. E a frota americana de bombardeiros nucleares já estava no ar, rumo à União Soviética. Já estava no ar. E Robert Kennedy descreveu, de fato, tudo o que precisou fazer para trazê-la de volta, enquanto seu irmão, John F. Kennedy, conversava com Khrushchev. Ele falava com ele ao telefone e tentava fazer a frota de bombardeiros voltar. Então, na minha impressão, foi realmente por um fio. O que essas experiências significam hoje para as pessoas que vivem na Alemanha? Eles deveriam estar presentes em toda parte. Mas o que está acontecendo aqui agora é exatamente o contrário. Os alemães estão dormindo rumo à ruína? Não, eles não estão dormindo rumo à ruína. Estão em coma profundo. Não dá para acordá-los. Dormindo, eu poderia colocar um despertador, certo? Os alemães estão em coma profundo, num mundo que caminha para uma guerra total. E isso é perigoso, diz o historiador militar Wolfgang Effenberger. E vamos mostrar a vocês posições e perspectivas que a mídia de propaganda silencia. Fiquem conosco. Propagandamedien verschweigen. Bleiben Sie dran.